Olá, sejam bem-vindos ao projeto Programe Fácil. Meu nome é Gregory Pacheco e nessa aula nós vamos estar dando continuidade ao nosso curso de Bootstrap 3. Bom, nessa aula a gente vai estar falando aqui sobre alguns utilitários de responsividade, tá ok? A gente vai estar vendo aqui algumas classes que são que o Bootstrap disponibiliza para a gente estar decidindo se alguns elementos vão ou não ser exibidos de acordo com o tamanho da tela. Então, como a gente viu anteriormente, o sistema de grid do Bootstrap ele se baseia em 4 breakpoints, né? Até 768 pixels, acima de 768 pixels, acima de 992 pixels e acima de 1200 pixels. Esses são os 4 breakpoints padrões do Bootstrap. E aqui ele tem algumas classes que você pode dizer se um elemento vai ser visível ou não em cada um desses breakpoints. Por exemplo, esse visible XS aqui, quando você inclui essa classe em algum elemento, você está dizendo que ela só vai ser visível se o dispositivo tiver menos que 768 pixels. Mesma coisa no Visible SM, Small Devices. Ele vai ser exibido apenas se o dispositivo tiver mais do que 768 pixels. E assim vai para cada um. Por exemplo, se a gente usa aqui a Hidden XS, ou seja, ele vai excluir em todos os small devices, extra small devices. Hidden SM, ele vai esconder em todos os small devices. Então, olha aqui, você pode ver que tem a tabelinha, tá vendo? Ele só vai ser escondido aqui no small devices. Então, dessa forma, você pode decidir tornar o seu site responsivo não só do ponto de vista de reescalar as tabelas, as imagens, as tables, as colunas, mas sim podem existir algumas situações que você simplesmente não quer exibir um determinado bloco de código, uma div, um menu, ou você simplesmente quer que ele apareça para apenas algum tipo de dispositivo, tá certo? Então, essas classes são bem úteis para isso. Então, eu já separei aqui um pequeno trecho de código, que aqui nós temos o seguinte, por exemplo, eu tenho duas divs, uma hidden MD que vai desaparecer quando o device for esse medium, e um outro que só vai aparecer quando ele for para impressão. Então deixa eu abrir o inspetor de elementos aqui, ó. Olha só, na medida que a gente vai aumentando, quando ele passa de 992, que é o breakpoint aqui de medium devices, ele simplesmente desaparece, tá certo? Outra coisa também, se eu mandar imprimir isso aqui, você vai ver que apareceu aqui a palavra print na div print, que simplesmente não existia quando a gente estava em apenas modo de visualização, que é justamente o que trata aqui no segundo caso, tá certo? Então a gente pode decidir se alguma coisa vai ser exibida ou não na hora da impressão, tá certo? Então a gente tem essas possibilidades de estar mexendo no conteúdo visível da página de acordo com o dispositivo que está abrindo ele, tá certo? Então, assim, são classes bem simples, no entanto bem úteis, porque por mais que o site aqui, por mais que a documentação do Bootstrap ele alerta que a gente tem que ter bastante cuidado com isso para evitar o uso excessivo desse tipo de recurso, porque senão o seu site acaba parecendo sites totalmente diferentes de um dispositivo para o outro. E não cria aquela identidade. A pessoa navega pelo computador, é uma coisa, pelo smartphone ou tablet vai ser outra coisa totalmente diferente se você fizer um uso excessivo disso. Tem que ser usado realmente só naqueles pontos onde realmente você não quer que apareça alguma coisa, ou você quer que alguma coisa apareça só para um determinado tipo de dispositivo, tá certo? Então você tem que ter bastante cuidado e dosagem aí na hora de fazer a utilização dessas classes. No entanto, quando você precisar, o framework Bootstrap com certeza vai estar disponibilizando uma forma bem fácil de você fazer, tá certo? E ele traz aqui também esse test case, né, onde ele implementa a maioria dessas classes, e aí você pode simplesmente redimensionar o seu navegador e ir vendo o comportamento dessas classes, tá certo? Deixa eu voltar lá. E vendo o comportamento delas na medida que você vai redimensionando o seu navegador, tá certo? Olha, então aqui você vai vendo que as coisas, algumas vão sumindo, outras vão aparecendo, o sistema de grid vai entrando em ação e o site nunca perde a navegabilidade e acessibilidade, tá certo? Bom, então por essa aula é isso.
Espero que vocês tenham gostado. Façam bastante testes aí, implementem várias dessas classes. E qualquer dúvida vocês já sabem, vocês podem estar enviando por e-mail ou estar postando no nosso fórum, tá certo? Um grande abraço e até mais.